Olá pessoal, essa é a aula 2 do curso de NR10. Vamos seguir então com o nosso treinamento. Então nessa aula vamos abordar os riscos existentes nos serviços com eletricidade, ok? O objetivo do curso é que você, como eu tinha falado na aula anterior, é a conscientização, ok? Então nós vamos conhecer os riscos e nós vamos fazer uma análise de risco, vamos assim dizer, para que você possa criar medidas de controle. Toda vez que você vê um risco, isso é do ser humano, né? Você faz uma análise de risco e você cria uma medida de controle para que você não fique exposto a esse risco. Então, a segurança do trabalho tem esse objetivo, fazer essa análise de risco e criar medidas de controle, ok? Então, o eletricista ele precisa ter total conhecimento da sua área de serviço, dos riscos envolvidos. É lógico que você não pode ter um medo ao extremo a ponto de você ter dificuldades para poder fazer o serviço, mas você também não pode não ter medo, né? A coragem, o excesso de coragem, por exemplo, é o que traz é que causa os acidentes. Tem um ditado que diz que aquele que morre afogado, normalmente é aquele que sabe nadar, porque é a pessoa que se arrisca mais. Então, não é esse o conceito. Você não deve ter essa mentalidade de, de excesso de coragem, né? Porque talvez você tenha muita experiência, uma pessoa com muita experiência, por exemplo, ela tem muita coragem. Então, isso causa uma certa exposição dela ao risco e isso não é legal. Hoje em dia, as empresas elas podem captar uma mão de obra, por exemplo, de uma pessoa extremamente boa. Às vezes é um gênio, o cara é muito bom, ele conhece tudo, ele ensina todo mundo, ele sabe mais que todo mundo, mas se ele não tem respeito às regras de segurança do trabalho, ele vai ser descartado, ele não vai ser utilizado para aquela função. Então, acaba-se não aproveitando uma mão de obra muito boa por conta de uma simples posicionamento de respeito às normas de segurança do trabalho. Então, hoje em dia, o profissional bom não é mais aquele que fazia as coisas tudo sem medo, não tinha medo de nada, não é. O profissional bom é aquele que sabe fazer o seu trabalho, mas que faz respeitando as regras de segurança. Tá ok? Às vezes, antigamente, quem começou a trabalhar como eletricista antigamente, vai lembrar que antigamente quem trabalhava com instalação elétrica ligada, colocava a mão até no condutor, ele era considerado um eletricista muito bom, né? Que ele, esse eletricista ele é muito bom, ele é corajoso, não desliga nada para fazer energia. Hoje esse eletricista, ele é uma pessoa que não tem ética nem noção, porque se expor ao risco dentro de um cliente ou dentro do trabalho, você coloca todo mundo em risco, não só você, mas seu parceiro, sua empresa, porque você coloca também a sua família em risco, porque um acidente fatal, por exemplo, causaria um grande desconforto, um grande problema para todo mundo que está à sua volta. Então, hoje, esse eletricista que não trabalha com segurança, ele já não é mais bem-vindo no mercado de trabalho. Tá bom? Então, que você possa ter isso em mente, que a segurança é o principal fator em qualquer atividade. Então, os riscos envolvendo a eletricidade eles são inúmeros. E o problema maior da eletricidade, você sabe, é que você não consegue ver ele. A eletricidade ela é invisível, ela não tem cor, não tem cheiro. Você não consegue ver se um determinado condutor está energizado ou não, a quantidade de energia que tem ali, o valor de tensão, você não consegue. Por isso que nós precisamos de procedimentos e equipamentos. Ok? Então, é preciso muita cautela e responsabilidade para poder trabalhar com eletricidade. O principal risco do trabalho com eletricidade é o que? É o choque elétrico. Provavelmente você já deve ter tido o desconforto de ter recebido um choque elétrico em alguma situação, talvez na sua residência, e o desconforto é muito grande, porque o nosso corpo ele não foi preparado para isso. Nosso corpo ele é composto, em sua grande maioria, por água. Então, nosso corpo ele é condutor de energia elétrica. Se você der a opção para a corrente elétrica passar pelo seu corpo, ela vai passar em direção ao terra, né, ao nível inferior, ela vai buscar um nível inferior de conexão, porque existe uma tentativa de equilíbrio, né? A energia elétrica está no potencial superior, ela quer se equalizar. É o que acontece também com a descarga elétrica. O que é isso? Uma tentativa de equalização de cargas e
ela usa o meio que for necessário para poder fazer essa equalização. Quando você põe seu corpo entre um potencial elétrico e o terra, ele vai utilizar o seu corpo para poder, então, tentar equalizar aí para o nível de terra, um nível de potencial inferior, por exemplo, no caso de um sistema bifásico, né? Embora eles tenham o mesmo valor nas fases, existe uma diferença de potencial por conta da defasagem lá das tensões. Então, quando você expõe o seu corpo numa situação intermediária entre essas duas situações, você cria uma ponte para passagem de corrente elétrica e seu corpo, então, acaba sofrendo esse estímulo, né? Aqui está falando rápido, mas isso vai depender do tipo de situação em que que você foi exposto, tá ok? Então, o choque elétrico ele não deve acontecer. Ele é uma anomalia do sistema, é uma situação fatídica, algo que é uma situação que não deve acontecer. Tá bom? É um acidente, né? Um acidente. A passagem de corrente elétrica pelo corpo humano, ela é um acidente. Os efeitos do choque elétrico, tá? São diversos efeitos, os mais comuns são a asfixia, porque o nosso corpo ele tem ele é comandado por um sistema nervoso. Então, o seu coração, o seu pulmão, eles funcionam todos com pulsos elétricos, que são recebidos do nosso sistema nervoso. Quando você passa a corrente elétrica por dentro do corpo, você pode alterar esses pulsos elétricos que mandam um comando para você poder respirar, por exemplo, para o coração poder bater, e eles podem travar o órgão, por exemplo, a asfixia, né? Pode haver o diafragma da respiração, ele contrai e você não consegue mais respirar. Outro efeito do choque elétrico é a fibrilação ventricular, que também é a mesma situação. Um pulso elétrico ali altera o funcionamento e o coração ele trava, são duas válvulas, ele fica travado e você então para de ter circulação de sangue. Às vezes você pode pensar que por fato de ter tomado algum choque em alguma situação na sua vida e não ter acontecido nada, você mas eu sou imune ao choque elétrico. Não é isso. É porque houve uma série de coincidências que não causaram a fibrilação ventricular, mas poderia ter sido diferente. Então, os níveis de corrente elétrica necessários para poder causar uma fibrilação ventricular, uma asfixia, por exemplo, são muito mínimos. É de 15 a 30 mA. Então, a corrente elétrica é de uma lâmpada, por exemplo, né? Então, você não pode desmerecer valores de baixa tensão ou sistemas elétricos de dentro de casas residenciais achando que não é perigoso, porque ele é muito perigoso. Os níveis de corrente elétrica necessários para causar um problema, uma parada cardíaca ou respiratória, eles são muito pequenos. Uma terceira situação com relação aos choques elétricos são as queimaduras. Por quê? Quando você recebe a pessoa, você não, né? Quando uma pessoa recebe um choque elétrico, está acontecendo aqui uma má conexão. Você, como eletricista, deve saber que a má conexão ela gera o quê? Aquecimento. Então, se você tiver um contato diretamente com um condutor energizado, vai acontecer o quê? Um contato, só que um mau contato. E dependendo do tempo de exposição, vai acontecer um aquecimento e vai haver então a queimadura. Ok? As queimaduras podem ser primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. Algumas situações de queimadura extrema elas estão relacionadas ao arco voltaico. Existem algumas descargas de energia por arco voltaico. O que é? A pessoa passa perto de um local que tem um excesso muito grande de potência elétrica, então existe uma migração dos elétrons pelo ar para o corpo da pessoa. E a migração dos elétrons se choca com moléculas do ar e dá aquele clarão, aquele fogo, e as temperaturas elevadíssimas do arco elétrico elas causam queimaduras, algumas até irreversíveis, que causam sequelas para o resto da vida. Tá bom? Quais são os fatores determinantes? Não é todo choque elétrico que é da mesma forma, e existem alguns fatores determinantes. Por exemplo, o percurso da corrente elétrica. Depende por onde passar essa corrente elétrica, ela vai ter um efeito diferente no corpo humano. Por exemplo, aí na imagem está aparecendo um rapaz aí, um sentido da corrente elétrica passando de uma mão para outra, ou seja, vai passar bem pelo coração e pelo pulmão. Quer dizer, a exposição de maior risco é essa aí da imagem. É por isso que
Muitas vezes o eletricista está trabalhando com as duas mãos lá, ele toma um choque e ele tem um apagão, né? Para o coração ou para de respirar, porque esse choque é um dos mais comuns para o eletricista. Ele trabalha com as duas mãos, passar a corrente então de uma mão para outra, tá? Outro fator determinante são as características da corrente elétrica. Por quê? Não é todo ponto de energia que é igual. Se você, por exemplo, analisar os 127 volts, os 110, a baixa tensão lá do poste da companhia lá fora, ele não é a mesma coisa que a energia dentro de casa, porque ele tem um potencial maior. Existe um, uma, um cálculo que se faz para determinar a corrente de curto-circuito em um determinado circuito. O que é isso? É a potência que ele tem. Quando você vai se distanciando da sua fonte de energia ou da fonte de transformação, você vai aumentando a impedância, que é a resistência desse sistema, né? Conforme você aumenta a impedância, você diminui a corrente de curto-circuito. O que é uma corrente de curto-circuito? É a potência de um curto-circuito. Se acontecer um curto-circuito naquele ponto, essa potência ela vai chegar àqueles valores então pré-determinados dependendo da posição onde foi dado o curto-circuito. Se você causar um curto-circuito numa cabine primária, por exemplo, numa subestação, os níveis de corrente são altíssimos. Por isso que numa cabine primária existem vários tipos de relé de proteção para que justamente não aconteça problemas, porque os problemas são de ordem muito grandes, muito grande. Então, se você, por exemplo, fica exposto a um sistema elétrico e tem uma cabine de transformação, o risco de potencial é muito maior, porque a corrente de curto lá é muito maior. Para você ter uma ideia, um consumidor é, final de energia elétrica, a corrente de curto-circuito numa residência ela é em torno de 1.000, 1.500 amperes, né? Se você tiver um curto-circuito ali, ele vai alcançar esses valores de corrente. Já se você, numa indústria, se você causar um curto-circuito, e o choque elétrico ele é um curto-circuito, porque você coloca a mão entre o potencial e o terra, você acaba virando um fusível, vamos assim dizer, ela pode chegar a 10.000 amperes, a 15.000 amperes, numa subestação 20.000 amperes. Então, assim, o nível de curto-circuito ele é muito maior. Então, não pense que o condutor fase lá da sua empresa é igual ao da sua casa. Não pensa que o condutor fase lá da rua ele tem o mesmo potencial do que o de dentro da sua casa, tá ok? Outra característica, um fator determinante da gravidade é a resistência elétrica do corpo humano. Cada corpo humano tem uma resistência diferente. Então, uma pessoa que ela toma um choque elétrico, por exemplo, a intensidade que ela vai sentir desse choque não vai ser igual de outra pessoa, porque as pessoas têm características diferentes de resistência da pele. Isso também está relacionado a situações por exemplo, um choque numa área de umidade, por exemplo. Se você já viu alguns tipos de acidentes em áreas úmidas, por exemplo, banheiro, a pessoa vai ligar um secador de cabelo lá e toma um choque e morre. Aí você fala assim, mas eu já tomei choque no secador e não morri. Por quê? Ali dentro do banheiro, o corpo está todo úmido, o ambiente é úmido, a umidade do ar está elevada por conta de ter tomado um banho, ter ligado a água, o vapor. Então, a pele estando úmida, ela oferece vários caminhos para a corrente elétrica entrar para dentro do corpo. Ou seja, você cria um fusível de alta capacidade de condução. Então, por isso que choques elétricos em áreas úmidas, por exemplo, eles causam a fatalidade, né? A pessoa realmente morre porque o nível de corrente que passa para dentro do corpo da pessoa é altíssimo. A pele está toda molhada, você oferece para a corrente elétrica vários acessos para dentro do seu corpo. Diferente quando você toma um choque com a pele seca. Não estou dizendo que você pode colocar a mão no condutor elétrico quando tiver com a pele seca, de forma alguma. Mas é que são fatores determinantes de gravidade. Tá ok? Percurso da corrente elétrica. Os percursos vão depender muito da atividade, da situação. E daí, alguns deles, lógico que os que têm o coração no meio do caminho, eles são os mais preocupantes aí. Tá ok? Aí alguma coisa a respeito de resistência, né? O corpo, isso aqui é um valor aproximado, né? Sobre a respeito dos efeitos do choque elétrico no corpo do homem e da mulher. A mulher, ela tem muito mais sensibilidade aqui, mas na verdade não é questão de ser mulher ou ser homem, né? Depende muito do biotipo,
da estrutura corpórea, uma série de fatores, tá bom? Então, é só para dizer que existe uma diferença de sensibilidade e percepção dependendo da pessoa, ok? A respeito da pele úmida, um cálculo só para vocês terem uma ideia, a resistência da pele, quando ela está seca, ela é de 400 mil ohms, tá bom? Então, se você um choque de 120 volts a 400 mil ohms, 0,3 ampere, 0,3 miliampere. Quando a pele está molhada, ela cai para 15 mil ohms, 15 mil ohms, ou seja, aí esse choque ele já vai elevar o valor aqui para 8 miliamperes. É só um exemplo, lógico que não é uma regra isso aí. Então, quais são as causas determinantes? É lógico que os fatores determinantes, eles são inúmeros. O principal deles é o quê? É o erro humano, ou uma falta de procedimento e cuidado do próprio ser humano. Você viu nessa foto aí, uma foto que foi tirada da internet, provavelmente é um trabalhador lá na Índia, em cima do poste, sem EPI nenhum. Então, essa é a realidade de muita gente. Às vezes a gente usa essa imagem para brincar e achar engraçado, mas essa é a realidade de muita gente trabalhando em áreas onde não há fiscalização, onde não tem, por exemplo, uma exigência da NR10, as pessoas trabalham de qualquer forma mesmo. Então, tem vários tipos de fatores determinantes que podem causar o choque elétrico, tá bom? Um acidente, por exemplo, numa área externa, e um condutor ele cai no chão e fica exposto, bancos de capacitoras, a pessoa vai trabalhar no local, ela faz energização, só que não fazia a constatação no aterramento e tem banco de capacitor, o banco de capacitor armazena energia. Então desligou a concessionária, aí a pessoa não vai lá mexer lá e o banco de capacitor ele não tá muito ele não tá bom, porque existe um sistema de descarga do capacitor, né? Mas se ele não tiver bom, pode ter algum com capacitor carregado. E aí, então ele sofre um choque por conta do carregamento desse capacitor. Falhas da isolação, que é muito comum, né? Instalações elétricas precárias, isolação ruim, a pessoa vai mexer na instalação elétrica, está com a isolação tudo comida ou ressecada, então causam choques elétricos. Umidade, né? Como eu já falei, a umidade junto com a eletricidade não dá certo. Calor em temperaturas elevadas, a circulação de corrente em um condutor sempre gera calor e aumento da temperatura, e esse pode causar a ruptura de alguns polímeros, ou seja, danifica a isolação do condutor. Oxidação também é um fator que danifica também a isolação e acaba expondo o condutor. O desgaste mecânico, muito comum em extensões, né, que você usa para poder ligar alguma coisa, ela vai tendo um desgaste mecânico, e aí se você não notou, o condutor está lá exposto, a pessoa acaba tomando um choque. Produto químico, fator biológico também, quando você tem roedores, por exemplo, que danificam a isolação de um condutor elétrico. Pressão, altas tensões. Alta tensão tem com relação à alta tensão, tem uma situação específica que é de campo magnético, campo elétrico. Existem alguns procedimentos específicos para trabalhar em subestações e cabines. Depois, se você for participar do curso de NR10CEP, nós vamos tratar também desse assunto, porque existem outros riscos que não são comuns na baixa tensão. Tá ok? Queimaduras. Então, a corrente elétrica ela pode causar a queimadura não só pelo contato, mas também por campo magnético e campo elétrico. Uma pessoa que chega próxima, por exemplo, de uma área de energia elétrica de alto potencial, ela pode sofrer uma queimadura por causa de campo elétrico ou campo magnético. Tá bom? Aí pode ter uma queimadura também, acontecer queimadura por contato, por água voltaica, né? Eu falei para vocês alguns minutos atrás.